Então, hoje, eles me pediram para falar sobre como evoluir, né, na carreira de manipulador de bonecos. Primeiro ponto que a pessoa que vai trabalhar com teatro de bonecos ou manipulação de bonecos, vamos tentar falar manipulação de bonecos, independente de que mídia tiver. O manipulador de bonecos, ele tem que ter criatividade. É uma coisa complicada porque habilidade técnica, que também habilidade técnica não consegue rápido, com o treino. E tem uma coisa que é a mais complexa de todas no teatro de bonecos, que é uma espécie de conexão emocional com o boneco. Porque às vezes aquele boneco que você vai manipular não dá certo. Às vezes você não se identifica, a voz que você faz não rola, aquela manipulação não encaixa com aquele boneco. Então, assim, na hora de trabalhar com bonecos, existe um fator muito complexo que é essa conexão. E às vezes não rola. Então, às vezes troca. Eu não consigo manipular esse boneco de uma forma que fique legal. Porque às vezes você não tem uma relação de não se identifica com aquele boneco, sabe? Então, quando é uma trilha gravada, talvez essa conexão emocional diminua um pouco. Mas quando você vai ter que falar, fazer o texto e manipular ao mesmo tempo e fazer tudo, existe essa conexão. Então, o que, que acontece? Primeiro, se identificar com o boneco, né? E muito treino, habilidade técnica, porque o boneco ele exige técnica. Parece que não, isso que é uma coisa bem, como é que eu diria, simples, né? É, mas não é tão simples quanto as pessoas pensam. Existe muita técnica. Inclusive, muita coisa tem a ver com animação 2D, né? Animar um boneco é a mesma coisa de animar um desenho animado, né? De uma forma um pouco diferente, algumas coisas são muito parecidas, algumas coisas são muito o acting, a antecipação, e algumas não tem, porque o boneco é físico. Então, algumas das regras de animação 2D não são usadas no boneco, porque de animação 2D ou 3D não são usadas no boneco, porque o boneco ele já tem ele existe fisicamente. Então, o atraso da orelha, o atraso do cabelo, quando vai. Não tem necessidade de você animar, porque ele é físico, então, de acordo com o que você abaixa, o cabelo fica atrasa. Então, tem algumas poucas variações nessa forma de animar, mas é muito parecido. A verdade é que o boneco ele é físico e ele é humano. E aí, só que ele tem uma possibilidade de ser exagerado, de ser agir de uma maneira forte, assim, exagero pra caramba, que é uma das coisas da animação. E a ação que ele vai fazer, por ele ser, parece um ser humano, ele representa um ser humano, mas ele é um boneco lúdico, ele não é um ser humano de verdade, ele hipnotiza bastante as pessoas, ele atrai demais a... E aí o público se conecta com o boneco através de emoções humanas num objeto totalmente que não é humano. E com isso ele consegue muita atração, ele acaba sendo um negócio atraente. Muitas vezes você até está manipulando o boneco e você pode estar aparecendo que a pessoa não te vê, porque o boneco acaba chamando a atenção de uma forma absurda. E então, o manipulador de bonecos tem que estudar bastante também a questão de atuação, estudar bastante a questão de teatro, de como transmitir emoção, que pose ou que situação ele demonstra que ele está triste, de que forma ele demonstra que ele está feliz, de que forma ele demonstra que ele está decepcionado. E isso é uma coisa da pessoa também. Existem as regras que a gente pode passar, informar a técnica, né, ensinar, mas aí também a partir daí o que acontece? Quando um manipulador de bonecos ele pode ir desenvolvendo o seu próprio
formato, o seu próprio estilo. Então, assim, é lógico que baseado em regras, mas você pode também ter essa possibilidade de desenvolver o seu estilo. Então, de volta no que eu comecei falando, muito treino. Habilidade técnica, que é a parte mais complicada, porque você movimentar a boca, o braço, a expressão e fazer uma sincronia labial ao mesmo tempo e falar, não é simples, entendeu? É bem lento, é bem difícil você chegar. Por isso você tem que treinar, entendeu? Aprender, estudar animação, estudar, entender o sistema de como que se anima um personagem e depois treinar, 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 treinar e muito. Um desenho animado, comparando com o boneco, você tem a possibilidade de fazer um teste. Depois você tem que fazer uma possibilidade de refazer aquela cena, se você perceber coisas que não estão legais, que você não achou que ficou boa. Tem o famoso pencil teste, né? Você desenha, depois você assiste aquilo. Agora o boneco, não. O boneco é ao vivo. Então o que você tem que fazer? Você tem que treinar, ensaiar antes, estudar o texto. Quando você tem uma habilidade grande de, de manipular e entender e já tem uma conexão forte com o boneco, você consegue fazer mais rapidamente e talvez consiga fazer com mais tranquilidade, sem tanto ensaio. Mas existe uma necessidade de se ensaiar. As pessoas acham que põe o boneco na mão e sai manipulando. Isso não é verdade. Pode fazer, mas provavelmente não vai ficar muito legal, não vai ficar muito bom. Exige persistência, né? Aí uma forma que eu sei e que é bem interessante, coisas bem interessantes, é assim, você pode pegar e... Primeiro, existem técnicas de você aprender a sincronia labial. Então, aprender como que você movimenta a mão, né? E já falei isso muitas vezes, inclusive, musculatura demora para se acostumar com a musculatura, com essa posição. A manipulação existe. Musculatura, treino, persistência, ensaio, repete, repete, repete. Pessoas muito imediatistas, que querem resultados assim, quero amanhã já estar manipulando. Não, você vai ter que treinar um tempinho para depois conseguir perceber que você está começando a lidar bem com a manipulação. Então, o que é dominar? Estudar muito, sincronizar com a fala, bastante, muito, porque senão fica parecendo dublagem de filme mexicano, né? O cara fala e depois mexe a boca. Então, ou de novela mexicana, né? Não é nem filme. Expressão facial, muita expressão facial. O boneco, ele não tem tanta possibilidade. Tem bonecos que têm pisca, mexe a sobrancelha. Esse é mais complicado. Eu estou falando no caso desse princípio. Você pegar um boneco mais simples e começar a transmitir emoções com ele, mesmo que ele não pisque, mesmo que ele, mas você conseguir através do corpo, através da movimentação corporal dos braços, assistir muito, né? Se você assistir, você pegar filmes ou programas do Muppet Show e tentar reproduzir, ou do Cocoricó, ou qualquer boneco de luva que você possa ter o teu boneco, e tentar reproduzir aquela fala que você assiste lá, e tentando entender como o manipulador fez aquilo. Assistir bastante, eu acho, sabe? E treinar, treinar, treinar. Mas primeiro você tem que começar a entender tudo isso, para depois você começar nessa segunda fase e tentar reproduzir. Porque aí você sabe por onde começar essa reprodução. Algumas coisas, assim, né? Criatividade, tudo que envolve arte, né? E você tem que ter criatividade, porque a coisa já foi feita, sabe? Então, inventar de novo alguma coisa, hoje em dia, não é muito fácil. É preciso coragem, assim, para depois que você dominar,
toda essa estrutura de como fazer isso, como fazer aquilo, como expressar tal emoção, como cantar, como dançar. Você ir aprendendo isso, aí depois que você tem essa base, você pode começar a tentar inventar, ou arriscar, a experimentar. O boneco ele dá uma possibilidade muito grande, porque todo boneco ele pode ser totalmente mesclado. Pode ter um boneco simples com algum mecanismo de controle remoto, pode ter um boneco simples, mas que tenha manipulação com, vamos dizer, duas pessoas manipulando, enquanto um faz o outro manipula um braço, o outro manipula outro braço. Vocês já devem, provavelmente todo mundo já viu bonecos que são manipulados por três pessoas, um na cabeça, nos braços e nos pés. Tudo isso é com o tempo. É muito difícil você começar e pegar um boneco desse de manipulação direta, que é uma coisa muito do Japão, que chama Bunraku, né? Que eles manipulam as emoções e os movimentos de uma forma precisa. Mas isso eles vão totalmente com o tempo. Dizem que no Japão, para o cara sair do pé do boneco para ser manipulador da cabeça do boneco, leva 5 anos. É que o japonês também é meio exagerado, eu acho. Mas, assim, na minha forma de ver essa tradição. É lógico, se você treinar muito, hoje em dia, nos tempos modernos, não dá tempo de você ficar 5 anos para sair do pé para ir para a cabeça do boneco. Acho que a pessoa tem mais dinamismo hoje em dia, né? O pessoal é mais ágil e mais arrisca muito. Mas e isso que tem que fazer, é arriscar.